Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, tem muito vídeo bacana aqui, muito conteúdo. Tem direito ao trabalho, tem direito ao consumidor, tem falando sobre condomínio, vai ter família, vai ter sobre tudo, gente. Então se inscreve, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre que tiverem vídeos novos. Tem conteúdo novo aqui todas as quartas e sábados, então ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. No vídeo de hoje nós vamos entender tudo sobre a rescisão indireta ou a justa causa no empregador. Eu vou falar o que é a rescisão indireta ou a justa causa, na empresa, o que acontece se o empregado ele conseguir na justiça a rescisão indireta, o que acontece se a rescisão indireta ela for negada judicialmente e quais as diferenças também entre a justa causa e a rescisão indireta. Eu vou falar ainda aqui nesse vídeo, gente, sobre os casos em que o empregado ele pede demissão, se ele pode ainda assim pedir a rescisão indireta. Rescisão indireta em casos de assédio moral e assédio sexual, também vou falar um pouco aqui, recebimento de danos morais em pedidos de rescisão indireta, como o trabalhador ele deve requerer aí o seu direito à rescisão indireta, como a empresa pode evitar conflitos que também ocasionem a rescisão indireta pelo empregado. Então fique até o final desse vídeo para você aprender tudo isso e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que sofre algum abuso pela empresa, porque essa pessoa, talvez possa pedir a rescisão indireta e sair com os seus direitos. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Uhul! O que é a rescisão indireta ou a justa causa no empregador? É a rescisão do contrato de trabalho feita pelo empregado, tendo em vista uma justa causa feita pelo empregador. Esse empregador ele comete uma falta grave que inviabiliza a manutenção, a continuidade da relação de trabalho. Isso pode acontecer no caso do funcionário, mas pode acontecer também no caso da empresa. Devemos ter atenção aí nos casos de rescisão indireta, porque normalmente o empregado ele tende a ser mais flexível a essas ações do empregador. Eu vou explicar melhor para vocês. Por exemplo, é muito comum que o empregado ele aceite aí um atraso salarial por não ter opções. E assim, gente, nós não poderíamos dizer que há um perdão tácito, porque esse empregado ter deixado de acionar a rescisão indireta no primeiro dia de atraso do seu salário. Outro dia, gente, eu li um dos comentários de vocês, inclusive, aqui no YouTube, dizendo que a empresa não pagou o 13º no prazo e não tinha data para pagar. Eu estou sentindo uma treta! O empregado, para manter o trabalho, ele tende a ser mais tolerante. Mas essa é uma conduta que pode ensejar a rescisão indireta, porque a empresa ela não está cumprindo com a sua obrigação, que é pagar o seu salário, o salário do empregado. O que acontece se o empregado ele conseguir na justiça a rescisão indireta? Caso o empregado ele consiga na justiça do trabalho a rescisão, o reconhecimento dessa despedida indireta, ele vai ter direito às mesmas verbas da demissão sem justa causa, que são aviso prévio indenizado, saldo de salário, gratificação natalina, multa compensatória do FGTS, saque do FGTS, seguro-desemprego, férias indenizadas já adquiridas e ainda não usufruídas ou férias proporcionais. Aliás, gente, tem vídeo aqui no canal sobre demissão sem justa causa, onde no final desse vídeo, sobre demissão sem justa causa, tem uma tabela com os direitos que perde que ganha nas demissões sem justa causa, demissão por acordo com a empresa, demissão por justa causa e também quando você pede demissão. É uma tabela, gente, muito fácil de você ver quais são os seus direitos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também aqui no card para você assistir depois desse vídeo. Além disso, gente, esse vídeo ele também faz parte da nossa playlist de direito do trabalho. Se você não conhece, tem uma playlist aqui com vários conteúdos de direito do trabalho. Além disso, gente, tem na playlist também de direito do trabalho vídeo sobre FGTS, sobre seguro-desemprego, tem vídeo sobre férias, tem vários outros vídeos com vários outros conteúdos. E se a rescisão indireta ela for negada judicialmente? Há um consenso
de que, caso a justiça ela não reconheça a falta grave da empresa, né, do empregador, o pedido de rescisão indireta ele se transforma em um pedido de demissão. É como se você tivesse pedido demissão. Nesses casos, o empregado ele ainda conserva aí o direito ao 13º salário e às férias, mas ele vai perder o direito ao aviso prévio e ao levantamento do fundo de garantia e também do seguro-desemprego, que é como se ele tivesse pedido demissão. Agora eu saquei! Quais as diferenças entre a justa causa e a rescisão indireta? A rescisão indireta, gente, e a justa causa, elas se diferenciam no sentido de que na dispensa por justa causa, o empregador ele demite o empregado, enquanto na rescisão indireta é o trabalhador quem faz a falta grave do patrão como motivo para não dar seguimento ao contrato de trabalho. Então é o contrário, é como se na rescisão direta fosse o funcionário que tivesse demitido a empresa. Alguns pontos incomuns entre elas. Veja que é preciso que a falta grave ela seja grave para tornar aí impraticável o prosseguimento da relação trabalhista. E quem alega a falta grave é quem possui o dever de comprová-la, caso, né, no caso de haver um processo judicial abordando a validade da forma da rescisão contratual. Nós temos que ter em mente que a rescisão indireta ela é uma das modalidades de encerramento do contrato de trabalho, em que o empregado ele traz uma falta grave da empresa a ponto de não permitir a continuidade dessa relação trabalhista. Bem louco! Nos casos em que o empregado ele pede demissão, ele pode ainda assim pedir a rescisão indireta? Essa questão, gente, ainda ela é bastante controversa no judiciário, né, na justiça trabalhista, mas o Tribunal Superior do Trabalho ele já entende que o fato do empregado ele ter pedido demissão não o impede de entrar com o processo requerendo a conversão do pedido de demissão em rescisão indireta. Então não há o menor problema no fato do trabalhador ele pedir demissão antes de entrar, né, da entrada com o processo de rescisão indireta. Mas afinal, gente, quais são as infrações empresariais, né, que são cometidas? Essas condutas elas estão descritas no artigo 483 da CLT. São elas: se forem exigidos serviços superiores às suas forças, né, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios, né, ao contrato. Nessa primeira hipótese, nós devemos destacar alguns pontos. Primeiro, a força citada é tanto força física, quanto força psíquica, quanto força intelectual, né? Eu devo citar aqui também a questão da promoção imposta ao empregado, a qual pode ser recusada caso, por exemplo, o trabalhador ele não se julgue capacitado para desenvolver aquela função. Em relação à força física, a própria CLT ela traz parâmetros de força nos artigos 198 e 390 que dizem, respectivamente, que é de 60 quilos o peso máximo que um empregado ele pode remover individualmente, ressalvadas as disposições, né, especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Tá bom. E ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de uma força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou de 25 quilos para o trabalho ocasional. Atenção a esses limites. Pela lei trabalhista, também é proibido o empregador de pedir ao empregado qualquer atividade ilícita, é claro, gente. Um exemplo seria o chefe pedir ao empregado que ele engane o cliente. Isso acontece muito, tá, gente? E aqui nós podemos traçar um paralelo com o direito do consumidor, que é, no caso, por exemplo, do superior orientar o funcionário que é vendedor de loja, que fale ali para o cliente, né, para o consumidor, que o prazo de troca de produtos com defeitos é de 7 dias, enquanto o Código de Defesa do Consumidor, né, fala que o prazo são de 90 dias, obrigando aí o funcionário a enganar o cliente. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Isso ocorre com frequência, tá, gente? Aliás, tem playlist de consumidor aqui no canal também. Se você quer parar de ser enganado, começa a maratonar essas playlists para você aprender bastante os seus direitos. Em relação aos bons costumes, é mais complexo, porque não há nenhuma definição clara de bons costumes, mas um exemplo possível é o caso do empregador ele solicitar
uma secretária, né, que seduz ali os clientes para conseguir ali a simpatia dos clientes. Aliás, gente, eu já vi gente falando que uma mulher tinha que usar mais decote nas negociações, e olha que veio de outra mulher, tá, gente? Não, nem veio de homem, não. Por fim, o desvio de função ele ocorre quando o empregador ele pede ao funcionário para designar uma função diferente da que ele foi contratado e pode ensejar uma rescisão também indireta pelo empregado, porque ele não foi contratado para aquela função. Outra causa, gente, é quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Outra também é correr perigo, né, manifesto de mal considerável. Essa exposição ao perigo ou ao mal considerável, ele diz respeito à nossa integridade física ou à saúde do trabalhador. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor, gente. A profissão de motorista, ela naturalmente oferece riscos de acidente. Entretanto, se o empregador exigir que esse motorista viaje com um veículo da empresa cujos pneus ali estão carecas, digamos assim, aí sim estará caracterizado, né, esse tipo legal, porque o empregado ele vai estar sujeito ao risco, né, manifesto de sofrer aí um mal considerável. E outra possibilidade que a lei fala para rescisão indireta é de não cumprir o empregador com as suas obrigações do contrato. E aqui se inclui as normas do contrato de trabalho e também as normas em lei e também em normas coletivas. Então a empresa tem que cumprir as suas normas. Uma outra possibilidade de rescisão indireta é quando o empregador ele pratica ou seus prepostos, né, os outros funcionários, contra o empregado ou contra pessoas da sua família, né, algum ato aí lesivo à boa fama, né, à boa honra. Aqui, pessoal, atenção, tanto faz que essa ofensa seja cometida diretamente pelo empregador ou por algum preposto, ou seja, por algum colega de trabalho. Outra possibilidade de rescisão indireta é quando o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente o empregado. É claro que salvo em caso de legítima defesa, né, própria ou de outra pessoa. Aqui também, pessoal, gente, a ofensa ela pode ser cometida tanto pelo empregador, pelo seu chefe, superior hierárquico, quanto por seus prepostos para os colegas de trabalho. Uma outra possibilidade de rescisão indireta é quando o empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa de forma a afetar a importância dos seus salários, porque reduzir o trabalho vai reduzir o salário. Atenção aqui, meu povo, a redução da carga horária do professor em virtude da diminuição do número de alunos, ela não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula, que essa é uma exceção. Uma outra possibilidade de rescisão indireta é o desempenho de obrigação legal. O empregado, gente, ele pode suspender a prestação dos serviços ou até rescindir o contrato de trabalho quando ele tiver que desempenhar obrigações legais que são incompatíveis com a continuação do serviço naquela empresa. Um exemplo disso, gente, é a convocação do empregado para prestar o serviço militar obrigatório ou para ir, né, ao tribunal do júri. Para conseguir a rescisão indireta, é dever do empregado provar a incompatibilidade do desempenho da atividade legal com a continuidade da relação empregatícia, né, da relação de trabalho. Quando a obrigação legal for por iniciativa do empregado, como no caso de investidura em encargo de representação eletiva, como vereador, deputado, prefeito, governador, etc., né, como foi eleito, né, o empregado ele vai ter a opção de suspensão do contrato de trabalho ou rescisão indireta. Uma outra possibilidade de rescisão indireta é pela morte do empregador. Quando acontece, gente, uma morte, aí no caso, a morte do empregador, é possibilitado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. CLT diz isso lá no artigo 483. Essa regra, gente, é aplicável apenas quando o empregador for pessoa física, por exemplo, for um profissional liberal ou for um empresário individual, ou também uma empresa individual de responsabilidade limitada, também, né, chamada aí de EIRELI. Nesse caso, o empregado ele pode pedir demissão sem os ônus do pedido de demissão, quer dizer, sem a necessidade de cumprimento do aviso prévio, né, ou de desconto do aviso prévio não cumprido. Seria como se fosse um pedido de demissão justificado, com pagamento das parcelas básicas de férias, 13º, saldo de salário, mas sem o levantamento do fundo de garantia e
seguro-desemprego. Uma observação aqui, gente, o pagamento por fora, ele enseja rescisão indireta segundo o Tribunal Superior do Trabalho. Tem vídeo aqui no canal falando sobre pagamento por fora, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também aqui no card para você assistir depois. É possível rescisão indireta em casos de assédio moral e assédio sexual? Sim, aplica-se aí a rescisão indireta nos casos de assédio moral e assédio sexual. Vai ter vídeo aqui no canal também sobre esses temas em breve, então se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. É possível o recebimento de danos morais em pedidos de rescisão indireta? É possível em algumas hipóteses, mas o judiciário é que vai analisar caso a caso para definir se há ou não a possibilidade de pedir dano moral também. Como o trabalhador ele deve requerer o seu direito à rescisão indireta? Primeiro passo, gente, é romper o contrato de trabalho por justa causa e comunicar ao empregador. Você deve entrar aí com uma ação trabalhista de rescisão contratual. A ação protocolada ela deve conter uma descrição dos motivos que levam ao pedido da rescisão indireta, né? Você vai explicar. E uma lista dos pagamentos de obrigações às quais o empregado ele tem direito e que estão sendo requeridos por meio dessa ação que você está entrando. Atenção nos casos que tratem de empregados estáveis, ou seja, empregados que possuam garantia de emprego. Esse empregado, gente, ele pode ajuizar uma ação visando aí a reposição do contrato, o caso concreto que vai indicar essa possibilidade. Como a empresa pode evitar conflitos que ocasionem a rescisão indireta? A empresa, gente, ela deve buscar sempre um diálogo com os funcionários e também estar atenta àquela lista, né, que eu passei para vocês de condutas que são proibidas, estão lá no artigo 483 da CLT que nós acabamos de ver. É importante que todos tenham consciência desse assunto, por isso é importante que você compartilhe esse vídeo, que é para que mais pessoas saibam disso e mais empresas também tenham conhecimento disso. Buscar um auxílio jurídico para a empresa também é de grande ajuda para esclarecer quaisquer aí dúvidas sobre o assunto. Se você quer ver mais vídeos aqui de Direito do Trabalho, comenta qual assunto que você quer saber que ainda não tem na nossa playlist de Direito do Trabalho. Curta esse vídeo para apoiar aqui o canal e o meu trabalho e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Me segue também nas outras redes sociais, porque eu posto lá outros conteúdos, posto decisões judiciais e você vai ficar por dentro dos seus direitos. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!